Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. O Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versos de 18 a 30, contam-nos a história. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aos que ouviram isso, perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Esse texto é recheado de detalhes que nos fazem pensar a respeito do reino de Deus. Começa com aquilo que outros textos que também contam a mesma história chamam de um jovem rico procurando a Jesus para conversar, e ele começa fazendo uma certa ironia com Jesus, chamando Jesus de bom mestre, um título que não era atribuído a qualquer pessoa em Israel, mas era atribuído apenas a autoridades que estavam registradas na história como pessoas que tinham alcançado uma certa elevação espiritual diante de Deus ou até do próprio Deus. E então há uma certa ironia quando ele se aproxima de Jesus e fala: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Por isso Jesus responde com uma certa rispidez, com uma certa dureza, e diz: por que você está me chamando bom? Não sabe você que bom é somente um, que é Deus? E então, neste sentido, Jesus retribui um pouco dessa ironia que estava sendo aplicada a ele, e ele rapidamente muda de assunto e diz: eu queria saber o que eu posso fazer para herdar a vida eterna. E Jesus disse: bom, você já conhece os mandamentos, né? Não há muita coisa diferente dos mandamentos que eu possa ensinar a você. Os mandamentos são: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E Jesus cita de maneira textual parte dos 10 mandamentos, que era de fato bastante conhecido por todo judeu. E ele diz: a isso eu tenho obedecido desde a adolescência, porque de fato não era incomum encontrar religiosos judeus que obedeciam a estes mandamentos, embora não tivessem ainda compreendido o espírito destes mandamentos. E quando Jesus ouve essa resposta, Jesus disse: bom, então você já está fazendo tudo o que é preciso, falta só uma coisa. Você precisa ir vender tudo que você tem, pegar o dinheiro, dar aos pobres, e então você terá um tesouro nos céus. E depois você vem e me segue. Porque ele estava se referindo a Jesus como bom mestre, como alguém que devesse ser seguido, como um mestre tão excelente que devesse ser reconhecido com o adjetivo bom, que era aplicado apenas a Deus e a apenas grandes vultos da história do judaísmo. E então Jesus disse: se você quer me seguir, você só precisa fazer isso. E o texto diz que ele ficou triste, porque ele era muito rico. E o texto não termina dizendo se aquele jovem teve ou não condições de obedecer àquela demanda de Jesus. O fato é que os textos dizem que ele se afastou e que ficou muito triste, porque ele era muito rico. E nós temos algumas possíveis interpretações para isso e algumas meditações a fazer a partir desse texto, entre o contraste da riqueza e o reino de Deus. Jesus, percebendo isso, responde: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus.
Os discípulos, então, ficaram em crise com isso, porque Jesus disse que era mais fácil que um camelo passasse pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aqui nós temos pelo menos duas interpretações possíveis para essa expressão, porque agulha poderia ser, num determinado contexto, literalmente uma agulha, e uma agulha de costura, e naturalmente seria muito difícil que um camelo por ali passasse. Às vezes nós temos dificuldade até de passar uma linha pelo fundo de uma agulha, quanto mais um camelo. Mas é também, dentro da cultura judaica, uma pequena porta, uma porta imprensada, baixinha, de estatura bem pequena, que ficava aberta como se fosse uma espécie de porta dos fundos quando a porta principal da cidade era fechada. Estamos falando sobre tempos em que a cidade era murada e tinha um portão que era vigiado por soldados contra os seus invasores ou possíveis ameaças que pudessem tentar entrar na cidade. E então, quando o dia ia se acabando, quando o sol ia se pondo, as portas da cidade eram fechadas e ficava apenas uma pequena porta para emergências e viajantes que chegavam à noite, né, e batiam nessa porta, passavam por uma triagem e era-lhes permitido entrar. Mas era uma porta estreita, não era um portão largo que se pudesse passar com animais ou com bagagens e coisas do tipo. Por isso se fazia um grande esforço para se chegar enquanto o portão principal da cidade ainda estava aberto. E então Jesus disse que é tão difícil um rico entrar no reino de Deus quanto passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Na tradição de Lucas, parece-me que Lucas, o médico, usa literalmente a palavra agulha de costura. Por isso ele usa a expressão fundo de uma agulha e não passar por uma agulha. De qualquer maneira, o que Jesus estava querendo significar é que é muito difícil, é muito espremido, é muito apertado o caminho que conduz um rico até o reino de Deus, porque ele precisa abrir mão de valores que o ajudaram a construir a sua riqueza. Ele precisa abrir mão de conceitos que o ajudaram a chegar aonde ele chegou e que talvez não lhe permita mais continuar vivendo o mesmo padrão de vida e o mesmo tipo de vida que ele tinha antes de conhecer a Jesus. E os discípulos se desesperam um pouco com essa declaração, porque na cabeça dos discípulos, naturalmente, os ricos estavam acima dos pobres. Foi o que eles ouviram e viram a vida toda. E eles perguntam desesperados a Jesus: olha, se um rico que tem dinheiro, tem posses, tem instrução, tem educação, tem tudo, porque o dinheiro a tudo quase pode comprar nesse mundo, e ele não pode entrar no reino de Deus, então quem é que pode entrar no reino de Deus? E Jesus então responde de maneira muito sábia, dizendo que aquilo que ao homem é impossível, a Deus é possível. É possível que um rico seja salvo, desde que ele entenda todos os princípios do reino de Deus e que ele abra mão de tudo aquilo que o ajudou a construir a sua riqueza para poder receber as grandes riquezas de Deus. Então o apóstolo Pedro diz para Jesus: olha, e nós? O que vai ser de nós? Porque nós já deixamos tudo. Apesar de não sermos ricos e nunca termos tido posses, já abandonamos tudo. Jesus disse: eu digo a vocês que qualquer pessoa que abandonar tudo, casa, pai, mãe, marido, esposa, filhos, tudo por amor de mim, receberá muito mais ainda nessa vida e a eternidade no reino vindouro. E então Jesus concretiza a sua mensagem, nos ensinando que o reino de Deus é daqueles que têm capacidade de abandonar tudo, todos os seus valores, todas as suas riquezas para estar com Ele. A parte mais complicada desse texto é entender que todos os ricos precisam ou não, de fato, se desfazer de toda a sua riqueza. Há muitas interpretações acerca disso, e eu prefiro entender que Jesus estava dizendo àquele jovem que ele precisava se desprender da sua riqueza e não necessariamente se livrar de todo o dinheiro que ele possuía. Mas, como eu disse, há muitas interpretações acerca disso, e eu prefiro que você fique com aquilo que Deus ministrar no seu coração. Se você tem dificuldades ou apegos com relação a riquezas ou a pessoas, peça direcionamento de Deus sobre o que fazer para que você não fique fora do reino de Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia.
Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.